Um famoso autor de livros sofre um acidente de carro numa estrada deserta. Ele é socorrido, coincidentemente, por uma enfermeira que, coincidentemente, também é sua fã número 1. Ela leva ele para casa e começa a cuidar dele. Algumas semanas depois, o autor percebe que aquilo não é bem um socorro, é um sequestro. E o pedido de resgate dessa fã é muito simples. Ela quer uma continuação do seu livro favorito. Essa é a história de Misery. Stephen King é o autor de Misery e de algumas outras dezenas de livros, mais ou menos uns 60 e poucos, e de pelo menos 200 outros contos, outras histórias curtas. Quando questionado de onde vinha esse talento, esse gosto pelo horror, pelo suspense, ele conta que quando criança a mãe dele lia para ele essas historinhas que vinham em revistas da época, que tinham esse mesmo clima, e ele adorava aquilo. No começo de carreira, o Stephen, ali quando ele se casou, ele ainda não era um autor em tempo integral, então ele escrevia histórias curtas para revistas para ganhar algum dinheiro com isso. Uma das coisas mais fascinantes sobre a obra do Stephen King é o quanto ele consegue criar aquela imagem na sua cabeça. E ele diz no livro dele sobre a escrita que escrita é telepatia. Não como uma mágica ou algo do tipo, mas como você transmitir de fato o seu pensamento para a cabeça da pessoa. Se eu digo para você que tem uma mesa num canto de uma sala com uma toalha branca em cima e um gatinho brincando com um novelo de lã vermelho, isso é telepatia. Às vezes a mesa que eu estou imaginando é diferente da mesa que você imagina, redonda, quadrada, o tamanho da toalha, a raça desse gatinho, o tamanho do novelo de lã, tudo isso muda, mas a cena ainda é a mesma, ainda é telepatia. Entendendo um pouquinho da fórmula que o Stephen King usa para escrever os livros dele, a gente começa a perceber o porquê dele ser esse autor tão aclamado que as pessoas tanto adoram. E foi esse um dos motivos que levou ele a escrever Misery depois de alguns bons anos de carreira. Ele estava passando por uma situação de vida não muito bacana com relação a abuso de drogas, e o último livro dele não tinha sido bem recebido por algum grupo de fãs que achou que era muito fantasioso. Então ele começou a escrever esse livro e ele tinha uma ideia em mente, que eu já vou contar para você. Uma das curiosidades sobre esse livro é que ele começou a ser escrito numa mesa de hotel que o Stephen estava hospedado, e o gerente ali daquele hotel ofereceu essa mesa para o Stephen King escrever, dizendo que um outro autor, que agora me foge o nome, mas eu vou colocar aqui para você, tinha usado essa mesma mesa. Depois que o Stephen King já tinha começado a escrever o livro, esse gerente informou que na verdade foi naquela mesa que o autor tinha falecido de um ataque cardíaco, dando um tom aí meio sobrenatural, meio fantasmagórico para a história antes mesmo dela terminar. Mas o sobrenatural em Misery para por aí. Ela é uma história muito bem ambientada no nosso mundo real, ainda que num lugar fictício, e os únicos fantasmas, os únicos monstros e demônios que essa história traz são aqueles que vivem dentro de todo ser humano. Lembra que eu falei para você que o final dessa história mudou ao longo do tempo? Isso porque o Stephen King tem um jeito de escrever, que ele coloca todas as ideias dele no papel, independente do que for, e depois ele passa editando. Então não necessariamente quando ele começa a escrever uma história ele tem certeza de como ela vai acabar. A história, sim, tem um final que é muito marcante, muito legal, mas o final original dessa história, e aí não é spoiler porque não é oficial, a primeira ideia do Stephen King é que ao final do livro o autor concluiria o novo romance que a sua fã número 1 tanto pediu para ele, e esse volume seria impresso e encadernado numa capa de couro, feita com o couro do próprio autor. Misery também tem uma adaptação para o cinema que é muito mais leve no sentido das coisas que acontecem. Então várias das cenas de violência elas são reduzidas, na minha opinião,
e alguns temas são até deixados um pouquinho de lado, né? Não que não apareçam, mas não tem tanta força assim quanto no livro. A gente percebe que é uma história sobre o trabalho do autor em si, o quanto isso pode ser desgastante às vezes, a cobrança das pessoas, e também é uma história sobre abuso de drogas, né? Isso porque era algo que o próprio King enfrentava na época, então isso era a maneira como ele imaginava que a droga prendia ele, como era a sensação libertadora da escrita. E claro, a história faz a gente pensar sobre essa relação que existe entre o artista, a sua obra e os fãs. É fácil a gente gostar de um artista por causa da sua obra, e é igualmente fácil a gente parar de gostar desse artista e começar a odiar ele por causa das suas opiniões, por causa daquilo que ele faz. Que vontade que me deu de ouvir um Frank Sinatra, hein? Mas será que ele votou no... Misery ensina pra gente que todo artista, antes de qualquer coisa, é um ser humano. Você pode colocar ele num pedestal ou numa lata de lixo, mas independente disso, ele continua sendo um ser humano, com as suas falhas, com as suas virtudes, com o que ele acha ou deixa de achar. Stephen King mostra isso muito bem pra gente em Misery, quando ele coloca o personagem dele, um autor tão renomado, tão conhecido pelas pessoas, tão adorado, uma situação deplorável de colocar fogo naquilo que ele mesmo escreveu, tudo isso por causa de uma dose de um medicamento que ele estava viciado. As pessoas constroem e destroem suas vidas todos os dias, independente do quão grandiosas ou insignificantes elas pareçam, mas aquilo que a gente faz, as histórias que a gente conta, essas sim ficam para sempre. E essas sim merecem a nossa reflexão, independente de quanto tempo passe. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Aqui no canal eu te conto histórias sobre livros, discos, jogos. Então, se você está a fim de receber esse conteúdo, é só se inscrever aqui no canal. Deixe um comentário também sobre o que você acha sobre Misery, sobre autores e fãs e as suas histórias. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima.